Cláudio, de onde surgiu... Eu sou apaixonado, inclusive, pela frase, mas de onde surgiu livros mudam pessoas, pessoas mudam o mundo? Na verdade, a gente parafraseou, acho que é o Carlos Drummond de Andrade até, que tem uma frase que é... Ai, agora eu esqueci a original, olha só. Mas uma frase parecida com essa. E aí a gente transformou ela desse jeito, né? Que é livros mudam pessoas, pessoas mudam o mundo. Porque a gente entende que os livros têm esse poder de transformação. Sim. Né? E a gente viu isso com a nossa história, né? Com a nossa história da Avô, inclusive, né? Porque foi um livro que nos despertou para um mundo de empreendedorismo de impacto. A gente viu isso e a gente foi vendo isso ao longo da nossa trajetória até agora, assim. A gente foi vendo a gente vê essa frase se materializar. Lá no comecinho, quando a gente fazia doação de livro, né, que a gente fazia 1 por 1, né, de cada livro vendido a gente doava um, então quando a gente ia nas ONGs, nos projetos sociais, entregar os livros, aquilo era muito forte, o quanto aquelas crianças entendiam o livro como algo precioso, isso pra gente tinha Sim. Elas abraçavam os livros, assim, sabe, agradeciam e abraçavam e não queriam largar o livro, assim. Então isso era muito forte pra gente, né, porque você vê... Às vezes crianças que nunca tiveram acesso antes, né? Então, como elas valorizavam isso. Então começava aí, mas teve um ponto assim que para mim foi muito muito marcante assim, que é quando a gente estava participando de um evento e a gente estava justamente no momento que a gente queria repensar o nosso 1 por 1, né? Repensar essa nossa contrapartida social. Para ver se ela estava de fato gerando impacto, né? Se a gente estava tendo resultados. E nesse momento a gente foi participar de um evento e nesse evento tinha uma professora de um centro de socioeducação, e o evento chamava Janelas de Leitura, e cada um ia falar experiências, né, relacionadas a livros e leituras. Nós fomos falar sobre a Avô, sobre, né, o nosso projeto. E essa professora estava falando sobre a fala dela foi sobre um projeto que ela desenvolvia com os alunos, lá, né, com os meninos que estavam em cumprimento de pena. Sim. Que ela, na verdade, o projeto, ela levava livros, né, ela tinha uma ONG, tem uma ONG lá em Curitiba que chama Freguesia do Livro, que fornecia livros. E ela levava esses livros para os meninos e ela foi contando como era. Né, primeiro uma certa resistência que eles tinham, muitos tinham resistência, falavam, não, eu não vou ler, não gosto de ler, não quero ler, né, e como ela ia, né, acessando de um jeito, às vezes, ali, ela tem uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, e como que ela acessava e como a leitura passava a ser algo muito importante e transformadora para aquele jovem, para aquele adolescente. E ela levou um deles lá para falar. Legal. E ela apresentou um texto que ele tinha feito com base no poema da Cecília Meirelles, muito lindo, que ele usou o poema como base, mas ele foi colocando a realidade dele, assim, né, da vida dele. Nossa, foi muito emocionante, e foi muito emocionante ver justamente o quanto os livros para esses jovens ampliavam a perspectiva deles de vida, né, porque eles entram lá justamente porque eles não têm perspectiva nenhuma. Né? Eles são invisíveis para a sociedade, eles sofrem coisas muito duras que os fazem chegar ali, que os fazem ser preso, né? Então, como a leitura transformava a vida deles. E eu lembro que a gente saiu, nós estávamos nós três nesse evento e a gente olhou assim e falou, nossa, é a materialização da frase, né? E aí a gente procurou a professora e a ONG, a freguesia, e a gente montou o nosso projeto 1 por 1, virou agora... Assim, a maior parte dele é justamente destinada a esse projeto de leitura com jovens que estão cumprindo pena socioeducativa. Foi muito por isso, assim, por essa coerência da gente ver, nossa, é isso, né? Exatamente isso que a gente acredita, né? No poder transformador dos livros.